Imagine a situação, você vai receber um seguro-desemprego e descobre que não pode, porque a outra pessoa com nome idêntico ao seu está empregada. Os casos de complicações provocadas por homônimos ocorrem em todo o país, mas uma moradora de Brasília enfrentou uma situação considerada rara. Além do nome, o CPF da outra pessoa era idêntico. Maria José da Silva, Maria Aparecida da Silva e Maria José dos Santos. 168 mil brasileiras têm um desses nomes, exatamente igual. Os chamados homônimos estão sujeitos a muitos problemas. Não são raros os casos de confusão, como ser cobrado por uma dívida que não fez ou tentar receber o seguro-desemprego e não conseguir, porque a pessoa que tem o mesmo nome está empregada. Foi o que aconteceu com essa biomédica em Brasília. Quando eu fui embora do meu primeiro emprego, eu tive bloqueado os meus direitos trabalhistas, né? O salário, o seguro-desemprego, o FGTS, porque no sistema estava constando que eu estava trabalhando em 2 empregos, mas na realidade não era isso. Depois que a gente foi averiguar que até o PIS estava igual o da outra menina, dessa outra Camila. O caso de Camila foi ainda pior. Além do nome, o CPF dela era igual ao da outra pessoa, que mora em São Paulo. Mesmo eu gerando um CPF novo para mim, ele ainda estava atrelado com o CPF da outra Camila. Eu demorei 5 meses para conseguir comprovar que eu era eu, né? Para conseguir rever o que era meu por direito. E entrei na justiça por danos morais. Um caso de homônimo com o mesmo CPF foi julgado em 2015. A União foi condenada a indenizar uma mulher em Campo Grande porque ela recebeu um CPF que já existia 6 anos antes. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região entendeu que a administração pública agiu com negligência e imprudência ao emitir o documento em duplicidade. Segundo a Receita Federal, esses 2 casos são muito raros. O CPF é um sistema antigo, instituído efetivamente em 1968 e foi se aperfeiçoando com a tecnologia. O responsável pelo setor de cadastro de pessoas físicas da Receita Federal afirma que quando se trata de erro com CPF, são casos mais antigos, de quando a Receita não utilizava um sistema de checagem. Segundo ele, hoje os casos de CPF e nomes iguais geralmente ocorrem por uso indevido e não por erro. Quando a gente verifica isso, quando a Receita é instada a se pronunciar sobre a ocorrência de homonímias, a gente verifica que em algum sistema ou em algum outro processo, o CPF de terceiro foi informado ou vinculado a um determinado ato. Então, isso não necessariamente se trata de homonímia, certo? Foi utilização indevida. A pessoa tem que procurar buscar reparação do dano, se houver, junto à justiça competente, tá? E se for o caso, se houver danos morais, também entrar com ação devida. Sobre as implicações causadas por homônimos, eu converso agora com o registrador do 48º Subdistrito de São Paulo, André Luiz Pancioni. Boa tarde, seja bem-vindo. Queria perguntar para o senhor como diferenciar os homônimos e quais são as orientações para evitar esse tipo de transtorno que a gente viu na reportagem. Boa tarde. Olá, Marta, boa tarde. As pessoas que possuem o mesmo nome, elas devem ser diferenciadas por outros dados de identificação, como o número de RG, o número do seu CPF e até mesmo pela filiação. Nós recomendamos, em primeiro lugar, que além do nome, quando se for fazer um cadastro, a pessoa preste também um outro documento, né? Ela coloque também um outro documento, um outro dado de identificação, de maneira que esse banco de dados ele fique mais completo e possibilite evitar a homonímia. E, secundariamente, se for oportuno e conveniente para a pessoa, que ela altere esse nome. Qual seria um outro comprovante, além da identidade? Ela pode apresentar uma certidão de nascimento, onde se comprova a filiação, por exemplo. Ela pode apresentar um CPF, que consta a data do seu nascimento, que já é um elemento que pode diferenciar também do outro homônimo.
E no caso, se houver algum problema com a polícia ou com a justiça, qual que deve ser o procedimento da pessoa? Eu tenho um problema, descubro que estou respondendo a um processo. Como fazer? Primeiramente, a pessoa que tem um nome classificado como comum, ela precisa estar ciente dessa situação. E quando ela tiver uma situação complexa, de confusão, que ela esclareça isso para a autoridade ou para quem está indagando a respeito, né, do seu nome ou dessas informações, e apresente esses outros elementos, né, mediante documentação. Pode ser o seu RG, o seu CPF, a certidão de nascimento, para que ela possa comprovar que ali há um equívoco. Qual a importância da escolha do nome para justamente que a criança, no futuro, não venha enfrentar problemas como esse e outros semelhantes? Primeiramente, nós temos que lembrar que o nome é o mais importante elemento de identificação e permanece com a pessoa por toda a sua vida, né? Por isso, é necessário um cuidado no momento de escolher esse nome. Primeiramente, para não se expor ao ridículo o seu portador e também para evitar esses outros desconfortos como a homonímia. Especificamente no tocante à homonímia, nós recomendamos que se coloque mais de um sobrenome, né? O sobrenome materno, o sobrenome paterno, e às vezes, se mesmo assim ainda continuar comum o nome, que se acrescente sobrenomes dos avós, dos bisavós, que podem constar no nome da criança, mesmo que os pais não carreguem esses sobrenomes. A alteração de nome, ela é muito complicada, é um processo burocrático ou hoje em dia é mais fácil? E como ocorre geralmente? Em regra, o nome ele não pode ser alterado por uma questão de segurança jurídica, porém, excepcionalmente, a legislação ela permite a alteração desse nome nos casos em que ela autoriza, né, ou judicialmente ou administrativamente no próprio cartório. Quando que pode ser feito no próprio cartório? No primeiro ano da maioridade, no reconhecimento da filiação socioafetiva ou da filiação biológica também, e pelo casamento. A pessoa vai se casar, ela pode adotar o sobrenome do seu cônjuge, seja a mulher adotando o sobrenome do marido, ou o marido também, né, embora isso não seja muito comum, pode adotar também o sobrenome da sua esposa. Eu mudei o nome e depois que eu alterei, qual é o processo para que Receita Federal e outros órgãos também possam ter acesso e saber que meu nome mudou? A depender do caso, os próprios registradores civis, eles fazem essa comunicação. No entanto, se ela não for feita por dever de ofício dos próprios registradores, a pessoa pode solicitar uma certidão, onde consta essa averbação, essa alteração, e levar até o órgão público responsável pela alteração do cadastro. Tá, ok, doutor, muito obrigada, boas festas para o senhor e agradecendo novamente a sua participação aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado.